Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. As crianças agora vão se dirigir aos anexos da igreja, quando vão ter uma programação toda especial preparada para elas. Enquanto isso, nós queremos trazer as boas-vindas para você que está visitando a gente, ou de costume, ou pela primeira vez. Nós queremos expressar a nossa alegria em ter você aqui no nosso meio e a nossa expectativa de que o Senhor já tenha falado ao seu coração através dos hinos e continue falando ao seu coração através da mensagem que agora será ministrada. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Queria então chamar a atenção dos irmãos para uma passagem bíblica na qual vamos meditar nessa noite, que está registrada lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo número 3, no versículo número 13 até o verso 19. Vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre a sabedoria do discípulo. A sabedoria do discípulo. Tiago capítulo 3, a partir do verso de número 13 até o verso de número 19, é a leitura que teremos por base da mensagem nessa noite. Os irmãos também vão poder acompanhar a leitura no nosso telão. Diz assim a palavra de Deus: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que Deus aplique no nosso coração a sua santa palavra. Meus irmãos, pensar sobre sabedoria é pensar sobre uma das virtudes mais essenciais na nossa vida como seres humanos. A sabedoria nunca foi uma virtude opcional na nossa caminhada aqui na terra, mas sem sombra de dúvida, nós podemos dizer que, dado o tempo inflamado que nós estamos vivendo em nossa nação, esse tempo tem demandado de nós, tem exigido de nós uma sabedoria singular, uma sabedoria urgente, uma sabedoria não apenas necessária, mas uma sabedoria extremamente necessária. A sabedoria se tornou, por assim dizer, um dos maiores alvos que devemos ter na nossa vida pessoal, na nossa vida como seres humanos nessa terra. E eu digo a vocês que em nossa sociedade dividida, em guerra, polarizada, a sabedoria não é apenas uma virtude muito necessária, mas também uma virtude muito rara, uma virtude muito escassa. Se a gente começar a observar a sociedade inflamada na qual nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós vemos um mar enorme de pessoas que têm agido de maneira tola, muitas vezes por paixões partidárias, sejam elas quais forem. E é exatamente nesse cenário, onde muitos estão entregando o coração à insensatez, que nós, como povo de Deus, clamamos a Ele por sabedoria, para lidar com as complexidades, para lidar com as diversidades, para lidar com as diferenças, para lidar com as rivalidades da nossa época. É por isso que todos nós devemos procurar a sabedoria como um alvo fundamental para a nossa vida. A sabedoria para a gente saber como falar, a sabedoria para a gente saber como se comportar, a sabedoria para a gente saber como se relacionar, a sabedoria para a gente saber como pensar, como viver, a sabedoria que nós precisamos para viver um diferencial nesse mundo de guerra. Uma das consciências que nós temos como igreja é que nós sempre vamos ter de fazer a diferença. Então, se nós estamos vivendo um mundo que tem entregado o coração em insensatez, nós como igreja vamos ter de caminhar com uma postura sábia, com uma postura inteligente. Todos nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós somos desafiados pela palavra dele
a vivermos não qualquer tipo de vida, não a vida como dá certo, mas uma vida repleta, marcada e ornamentada pela sabedoria divina, pela sabedoria do Evangelho, pela sabedoria da palavra de Deus que se manifesta no temor do Senhor. E é exatamente sobre isso que o nosso texto que a gente acabou de ler fala nessa noite. Aqui nós temos uma descrição muito clara de Tiago sobre como funciona a sabedoria do discípulo. Tiago vai dizer que primeiro a sabedoria do discípulo ela é prática, depois ele vai dizer que a sabedoria do discípulo é diferente da sabedoria do mundo e por fim ele vai dizer também que a sabedoria do discípulo ela é uma sabedoria divina, ela é celestial, é um dom de Deus para a vida do discípulo. Então, em primeiro lugar, eu chamo a atenção dos irmãos aqui para o versículo de número 13, quando o Tiago vai dizer que a sabedoria do discípulo é, acima de tudo, uma sabedoria prática, é uma sabedoria para o nosso dia a dia. Como ele vai dizer aqui no versículo 13, a sabedoria do discípulo não é uma sabedoria meramente intelectual. Ele vai dizer: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras. Isso quer dizer que a verdadeira sabedoria é aquela sabedoria que não se restringe, não se limita apenas ao modo de pensar, mas é uma sabedoria também que alcança o modo da gente se comportar. Geralmente nós somos acostumados a identificar a sabedoria das pessoas por meio do nosso ouvido, mas Tiago está dizendo aqui que o melhor método que você tem para identificar a sabedoria de alguém é por meio dos seus olhos. Não é nem tanto por aquilo que você consegue ouvir daquela pessoa, mas é por aquilo que você consegue ver. Não se trata apenas de ouvir a pessoa falar, mas se trata acima de tudo de ver a pessoa viver. A sabedoria do discípulo, como o Tiago está destacando aqui para nós, não é apenas uma sabedoria de palavras bonitas, mas é uma sabedoria de atitudes bonitas, é uma sabedoria de uma vida bonita. É por isso que Tiago faz uma pergunta retórica: quem aí é sábio? Quem é inteligente? Aí Tiago diz: não mostre por meio do seu discurso, não mostre por meio das suas palavras, mostre através das suas obras. Isso quer dizer que na linguagem bíblica, sabedoria é vida. Sabedoria não é erudição, sabedoria não é acúmulo de informação e de ideias, sabedoria não é eloquência, sabedoria não é capacidade de persuasão, sabedoria, biblicamente falando, é a vida de quem teme ao Senhor. Isso quer dizer que, biblicamente falando, é perfeitamente possível você ter na sua mente o conhecimento que Einstein, Aristóteles, Platão, Sócrates teve e ainda assim você não ser sábio aos olhos de Deus. É perfeitamente possível. Por quê? Porque a sabedoria é mais do que conhecer. Biblicamente, a sabedoria é viver. Como está em Provérbios 9, versículo 11, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago vai continuar descrevendo essa sabedoria, dizendo que ela se manifesta através da nossa mansidão. O verso número 13 diz: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Isso aqui que Tiago está dizendo para aquela época era motivo de risos, porque na época que Tiago escreveu essas palavras, ser manso não era uma virtude, ser manso não era uma qualidade. Pelo contrário, para os gregos, chamar alguém de manso era uma espécie de xingamento. Era chamado de fracote, era chamado de molenga, era chamado de banana, era chamar alguém de covarde. Ser manso na linguagem dos gregos era isso, era um xingamento. Mas aos olhos de Deus, como o Tiago está dizendo aqui, mansidão é uma das principais evidências de uma pessoa sábia, de uma pessoa virtuosa, de uma pessoa prudente e inteligente. Isso porque na linguagem de Deus, na perspectiva de Deus, mansidão não é ser fraco, ser manso não é ser fraco, pelo contrário. Na perspectiva de Deus, ser manso é você ser forte o suficiente para dominar o seu temperamento, para dominar as suas palavras. É você ser forte o suficiente para dominar o próprio coração, é você ter controle de si mesmo, seja sobre o seu temperamento, as suas palavras, a sua língua, as suas emoções, os seus impulsos. Ser manso é você conseguir controlar isso tudo. Isso não é fraqueza, pelo contrário, é força, é domínio próprio. É por isso que Tiago diz: quem é sábio, quem é inteligente, mostre por meio da sua mansidão, do domínio próprio. É aquela pessoa que consegue controlar a si mesma, é aquela pessoa que não troca os pés pelas mãos, é aquela pessoa que não age no calor do momento, é aquela pessoa que não fala sem pensar, é aquela pessoa que sempre está com os seus pés no chão, é aquela pessoa que é semelhante ao Senhor Jesus Cristo. A encarnação da sabedoria, quando andou entre nós, ficou conhecida como aquele que é manso e humilde de coração, como está assim registrado no Evangelho
de Mateus, e o discípulo de Jesus, na tentativa de alcançar a sabedoria, ele imita o seu mestre, ele imita os passos de Jesus, ele vive uma vida de mansidão. É bem verdade, meus irmãos, que hoje nós vivemos em um mundo agressivo, um mundo que encoraja você, desculpa você, libera você, incentiva você a atropelar quem ou o que for necessário para que você possa alcançar os seus objetivos. Nós vivemos em um mundo agressivo que tem literalmente banalizado a violência. Então hoje as pessoas estão cada vez mais acostumadas a utilizar a violência para conseguir aquilo que elas querem. Seja violência física, que alguém utiliza para conquistar um bem material, seja violência verbal, que alguém utiliza contra alguém que pensa diferente, seja violência emocional, quando alguém usa chantagem ou ameaça para conseguir aquilo que quer. Nós vivemos em um mundo onde a violência é banalizada. E é nesse contexto que nós fazemos a diferença, vivendo uma vida de mansidão, vivendo uma vida de domínio próprio, mostrando para o mundo que não é preciso você pagar na mesma moeda aquilo que você sofre, mostrando para o mundo que o perdão sempre vai ser o caminho melhor, mostrando para o mundo que é possível você discordar de alguém sem violentar, sem brigar, sem criar inimizades. É assim que o cristão, o discípulo de Jesus, procura viver a verdadeira sabedoria, a sabedoria que é bíblica. E como Tiago vai continuar dizendo, essa sabedoria se manifesta através da boa conduta. Ele diz: mostre as suas obras. Aí no finalzinho do verso 13 ele diz assim: mediante a sua boa conduta. Ou seja, mostre, prove, testifique da sua sabedoria por meio daquilo que você faz, das suas prioridades, das suas atitudes, das suas palavras do cotidiano. É assim que Tiago traz o assunto. Os irmãos que já leram a carta de Tiago, se não leram, estão perdendo muita coisa. Procurem ler Tiago. É uma carta linda, prática, direta, robusta, sólida, com doutrina boa, como toda a palavra de Deus. Mas um dos diferenciais que Tiago tem no Novo Testamento é que é uma carta, um livro extremamente prático. É um livro que é feito para o nosso dia a dia mesmo, para as coisas comuns da nossa vida. É tanto que alguns estudiosos vão dizer que Tiago é mais ou menos o livro de Provérbios do Novo Testamento. É Provérbios neotestamentário aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque é o nosso dia a dia puro, é a nossa vida, é o nosso andar, é o nosso caminhar, é aqueles assuntos que são comuns para a gente. Tiago sempre está pegando as verdades da palavra de Deus e trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa rotina. Então no capítulo 1, por exemplo, Tiago vai dizer: olha, o ouvir da palavra de Deus, vocês têm que levar para o dia a dia, vocês têm que ouvir e têm que praticar. Aí quando a gente chega no capítulo 2 de Tiago, nós vemos ele falando sobre a fé. Ele diz: olha, a fé que tem aí dentro do seu coração tem que se manifestar através de boas obras, vocês têm que viver essa fé. E aí quando a gente chega aqui no capítulo 3, o mesmo argumento, o mesmo modus operandi. Ele vai dizer: olha, a sabedoria que vocês professam ter no coração tem de sair no estilo de vida de vocês, tem de resultar, como ele vai dizer aqui, numa boa conduta. Ou seja, o sábio verdadeiro é aquele que prova a sua sabedoria não só pelos conceitos que ele aprendeu, mas acima de tudo pela vida que ele viveu. Isso é sabedoria aos olhos de Deus. Um discípulo sábio, esse discípulo pode nunca escrever livros que viram best-sellers. Esse discípulo pode nunca compor poemas que vão rodar o Brasil e o mundo sendo cantados pela multidão. Esse discípulo pode nunca ter um palanque para falar diante de milhares de pessoas que vão aplaudir eles depois do discurso. Esse discípulo pode nunca ter visibilidade, mas aos olhos de Deus ele é sábio, ele é inteligente. Aos olhos de Deus ele é santo e prudente para a sua época. É assim que a gente prova a sabedoria, é vivendo essa sabedoria, seja como crente, como filho, como pai, como marido, como esposa, como empregado, como patrão, como cidadão, como amigo, como qualquer estilo de vida, como qualquer área da nossa vida, como qualquer lugar onde nós viemos a estar. Quando nós vivemos o Senhor, isso é considerado diante de Deus como sabedoria. A sabedoria. Mas é claro, meus amados irmãos, que o mundo não entende nada do que nós estamos pensando aqui nessa noite. Para o mundo, sabedoria é outra coisa. É por isso que Tiago vai continuar as suas palavras aqui, na sequência do texto, mostrando que a sabedoria do discípulo não é uma sabedoria mundana, porque a sabedoria do mundo é marcada pelo egoísmo. Ele vai dizer no verso 14: se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa é a forma de Tiago dizer
que o coração, o centro da sabedoria mundana, ou seja, o centro da tolice do mundo é o egoísmo. É o orgulho exagerado daquela pessoa que se acha melhor ou maior do que os outros. É o amor exacerbado que aquela pessoa tem por si mesma que faz ela desprezar ou até mesmo odiar o seu próximo. O coração da sabedoria mundana é movida, como o Tiago está dizendo aqui, pelo egoísmo. E é esse tipo de egoísmo que gera inveja no coração do tolo. Como ele vai dizer, se existe uma inveja amargurada, é como se essa pessoa, por causa do seu egoísmo, ela fosse invadida pela inveja, pelo desejo de ter o que é do outro. O tolo, ele não se alegra com as conquistas do outro. O tolo, ele fica ressentido com as conquistas do outro. Ele fica desejando ter aquilo que o outro tem, a atenção, os bens, os status, o salário, a casa, a família, os bens materiais, o reconhecimento, os dons. Ele fica desejando ter aquilo que é do outro. Por quê? Porque o egoísmo sempre resulta na inveja amargurada, como o Tiago está dizendo aqui. E ele diz que essa inveja vai resultar sempre também na rivalidade, né? Sentimento de rivalidade, ou seja, o tolo, aquele que é sábio no mundo, ele não apenas quer o que é do outro, cobiça, mas ele também luta pelo que é do outro. Ele luta para tomar aquilo que é do outro. O tolo é aquele que vê o seu próximo como um inimigo a ser derrubado. Em suma, o que Tiago está dizendo para nós é que essa sabedoria mundana, essa falsa sabedoria, essa pseudo-sabedoria, essa tolice do mundo, na verdade, ela esvazia o amor do nosso coração. Ela torna o nosso coração insensível, ela torna o nosso coração egoísta. É essa falta de sabedoria que embrutece o nosso coração para nós vermos as pessoas ao nosso redor, não como amigos a serem ajudados, mas como inimigos a serem destruídos e derrubados, como oponentes. É por isso que Tiago ele é muito forte aqui. Ele é muito duro nas suas palavras quando diz que esse tipo de sabedoria egoísta, invejosa, odiosa, ela é uma sabedoria, como ele vai dizer aqui, demoníaca. Verso 15 ele diz, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, ela é animal e demoníaca. Tiago vai usar aqui 3 palavras fortes que expressam a degeneração progressiva dessa tolice, o quanto essa tolice, ela vai até o fundo do poço da maldade. Primeiro ele vai dizer, olha, esse tipo de sabedoria mundana é terrena, ou seja, ela não entende nada das coisas de Deus, ela não entende nada das coisas espirituais, é uma sabedoria natural, é uma sabedoria que mal serve para essa terra. Depois ele vai dizer que essa falsa sabedoria é também animal, ou seja, ela faz parte do nosso pior lado como seres humanos, aquela parte mais instintiva, aquela parte mais animal, o pior lado do ser humano, o lado mais carnal do ser humano, é daí que flui a tolice. É daí que nasce a sabedoria mundana. E por fim, mais fortemente, Tiago vai dizer que esse tipo de sabedoria mundana é também demoníaca. Ela não vem apenas da nossa carne, ela vem do próprio inferno. Ela vem dos próprios demônios. Ele diz, é uma sabedoria demoníaca. Isso quer dizer que quando a pessoa ela é controlada, ela é manipulada pelo seu próprio egoísmo, pela sua própria inveja, pela sua própria rivalidade, ela não está apenas expressando um comportamento tolo, mas está expressando, como o Tiago diz aqui, um comportamento demoníaco, um comportamento que nasce no inferno. Vejam, meus irmãos, esse é um alerta sério para nós como igreja. Quando o diabo mente, por si só isso é uma coisa ruim. Quando o diabo usa o mundo para mentir, isso é uma coisa terrível. Mas quando o diabo usa o povo de Deus para mentir, odiar, invejar e criar inimizades, isso é macabro. Isso é horripilante. É por isso que Tiago é muito duro aqui. Quando ele vai expressar isso, ele vai dizer, se existe lugar para o diabo e seus demônios infiltrar-se no nosso coração e nos fazer viver de tal modo, então nós estamos reproduzindo em nossas vidas um comportamento demoníaco. É por isso que nós não vivemos esse caminho. Para o mundo pode ser a coisa mais natural do mundo. Para o mundo é normal. Xingar, atacar, vilipendiar, brigar, violentar, mentir, invejar, caluniar, para o mundo isso é válido, é legítimo na batalha, seja pelo que for. Mas para o cristão nós entendemos que esse tipo de comportamento é um pecado grave contra Deus. É um pecado grave contra o Deus que nos redimiu por meio de Jesus Cristo. É uma sabedoria mundana, terrena, animal e diabólica.
E o prejuízo, como o Tiago vai dizer aqui, que essa sabedoria mundana deixa no mundo é enorme. No verso número 16 ele diz isso: olha, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, quando o egoísmo toma de conta dos nossos corações, o estrago vem logo em seguida. Quando o egoísmo e a inveja dominam o coração de uma pessoa, o resultado sempre é a confusão. Isso aqui é uma lição tão antiga quanto a Torre de Babel. O que aconteceu lá na Torre de Babel? Quando os homens, movidos pelo seu egoísmo, quiseram alcançar Deus, aconteceu confusão, aconteceu tumulto, aconteceu desordem. Tiago está mostrando essa mesma lição aqui na sua passagem. A palavra confusão que Tiago vai trazer aqui significa literalmente uma anarquia, onde cada um age por si mesmo, onde cada um fala e se comporta como se a gente vivesse numa terra sem lei, onde se todo mundo entrasse numa arena de vale tudo, onde você pode fazer qualquer coisa para alcançar o seu objetivo. É uma anarquia onde cada um age por si mesmo e não existe nenhum respeito pela lei, por Deus ou por qualquer outra autoridade. Onde há inveja, ele diz, aí há toda espécie de coisas ruins, guerras, inimizades, que podem ser pequenas, envolvendo duas pessoas, mas que podem ser colossais, envolvendo milhões de pessoas, como a gente vê hoje na Ucrânia. Tudo isso nasce como resultado de quê? Como resultado de uma sabedoria que é mundana. E Tiago ainda acrescenta dizendo que esse tipo de sabedoria mundana traz todos os tipos de males. Aqui é como se ele tivesse uma lista tão grande que ele nem conseguisse escrever no seu livro. Ele diz todos os tipos de males, tudo que você imaginar de ruim: fofoca, blasfêmia, murmuração, xingamento, fake news, calúnia, ódio, preconceito, assassinato, roubo, tudo de ruim. Ele diz, onde está reinando a inveja, a inimizade e o egoísmo, aí não vem nada de bom. Isso mostra para nós, meus irmãos, uma lição muito importante. O prejuízo da falta de sabedoria é muito maior do que a gente imagina. Geralmente nós olhamos para esse assunto de uma maneira muito limitada. Geralmente nós achamos que as únicas pessoas que serão prejudicadas, se a gente não tiver sabedoria, é a gente. Então é como se eu olhasse para mim mesmo e dissesse assim, olha, eu posso viver como um tolo, porque se eu viver como um tolo, a única pessoa que eu vou prejudicar é a mim mesmo. Mas o que Tiago está mostrando aqui é que o prejuízo é muito maior, é muito mais vasto, é muito mais amplo. Ele está mostrando para nós aqui que a falta de sabedoria não prejudica apenas o tolo, prejudica todas aquelas pessoas que convivem com ele. É a sabedoria que leva o tolo a causar estragos onde quer que ele venha estar, seja contendas na igreja, seja inimizades no seu local de trabalho, seja divisão na sua família, destilar ódio na sua escola, fazer o nome de Jesus ser blasfemado entre os gentios, entre os pagãos, ou causar estrago onde quer que ele venha estar. Então não é só sobre mim. A minha tolice não apenas destrói a minha vida. Se eu entregar o meu coração para a tolice, eu vou destruir qualquer pessoa que se encoste perto de mim. Eu vou destruir qualquer pessoa com quem eu conviver, inclusive aquelas que eu amo e que me amam. É a parte mais dura da tolice. O tolo, muitas vezes, ele vai machucar e ferir pessoas que amam ele, pessoas que ele ama. É por isso, meus irmãos, que como o Tiago nos ensinou aqui nessa carta, todo crente deve ter um compromisso inabalável, firme, de buscar sabedoria, de não viver de qualquer jeito, mas de viver de acordo com os princípios de Deus. Então, que nesse tempo de eleições, onde infelizmente muitos crentes, por exemplo, são mais conhecidos como galos e brigas partidários do que como seguidores de Jesus, que nós tenhamos os nossos olhos abertos para entendermos que a nossa posição como seguidores de Jesus nesse mundo está na contramão do mundo todo. Nós somos chamados a vivermos com sabedoria, não com insensatez, não no vale tudo desse mundo, mas chamados a viver com a sabedoria de Deus, zelando pelo nosso testemunho. É por isso que devemos buscar o Senhor com graça, com insistência, para que Ele nos conceda a sabedoria. E na sequência do texto, meus irmãos, uma última verdade que Tiago vai descrever aqui sobre a sabedoria do discípulo, é que ela não é nossa, ela não é humana, ela é celestial, ela é do céu, ela é de Deus. A sabedoria celestial, como ele vai descrever aqui no verso 17, ela é uma sabedoria que vem da mão de Deus, ela é santa. Como o texto vai dizer, mas a sabedoria que vem lá do alto, olha só, essa aqui é a sabedoria do mundo, mas ele diz, a sabedoria que vem lá do alto, ela é primeiramente pura. Quando o Tiago diz que essa sabedoria desce do alto, ele está mostrando para nós que essa sabedoria é um dom de Deus, é um presente de Deus.
Não é uma sabedoria que eu posso conquistar meramente pelo meu esforço como ser humano. Não é uma sabedoria que eu adquiro quando leio alguns livros humanos. Não é uma sabedoria que eu adquiro, que eu recebo quando frequento alguma escola ou alguma faculdade, a Universidade de Harvard, de Oxford, as maiores faculdades desse mundo. Não é uma sabedoria conseguida por métodos humanos. Ela desce do alto. Ela é divina. Ela é um presente de Deus para nós. É uma sabedoria que desce do céu. É por isso que lá no capítulo 1, versículo 5, um dos encorajamentos que Tiago traz aos crentes é o seguinte: orem por sabedoria. Ele diz: tem alguém aí faltando sabedoria? Peça a Deus, porque Deus dá a todos e dá com liberalidade. Tiago está mostrando que o meio que nós utilizamos como crentes para alcançar a sabedoria de Deus é por meio da oração. É assim que Deus concede para nós uma sabedoria, como ele diz aqui, acima de tudo, pura, santa. É uma sabedoria que quando entra nas engrenagens da nossa mente, do nosso coração, ela produz um estilo de vida santo, puro, imaculado, semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela força, é aquela motivação de viver que nos atrai, por exemplo, a obedecer os 10 mandamentos, que nos atrai para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É uma sabedoria que movimenta os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações, para que nós sejamos puros e santos aos olhos de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que é impossível ser sábio vivendo no pecado, não tem como. É impossível ser sábio vivendo no pecado. Rapaz, fulano de tal, ele leu 7 trilhões de livros, ele se formou em 5 bilhões de faculdades e já conheceu 400 zilhões de culturas. Ele é santo, ele é puro, porque o único caminho para a verdadeira sabedoria é a santidade. Os verdadeiros sábios aos olhos de Deus são aqueles que andam no temor do Senhor, em pureza, como o Tiago está dizendo, acima de tudo, não é lá embaixo não, ele diz, acima de tudo, essa sabedoria do alto é pura. E ele vai continuar dizendo que essa sabedoria celestial é também altruísta. Ele diz, mas a sabedoria lá do alto é pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Note que Tiago está destacando aqui, rapidamente, 3 lados dessa pessoa que é sábia. A atitude do sábio, como Tiago vai dizer aqui, é marcada pela paz e pela gentileza. Paz e gentileza. Ele está interessado em promover a paz. Ele está interessado em construir pontes. Ele está interessado em desfazer inimizades e faz isso através da sua gentileza. O sábio não é aquela pessoa rude, não é aquela pessoa grosseira, não é aquela pessoa que não sabe ouvir, que não sabe entender, que não sabe responder. Não, o sábio é aquela pessoa que por meio da sua gentileza, ele consegue construir a paz, ele consegue promover a paz. E Tiago vai continuar dizendo aqui, que as ações do sábio também, daquele discípulo que é sábio, são marcadas pela misericórdia e bondade. Isso quer dizer que ele não é uma pessoa vingativa, ele não é aquele que tem sede de pagar na mesma moeda, ele não é aquela pessoa que está sempre interessada em atropelar os demais, não, ele sempre sabe a importância de perdoar quem erra, ele sempre sabe a importância de ajudar quem precisa ou quem sofre. Por quê? Porque o coração dessa pessoa está encharcado, está dominado, como Tiago vai dizer aqui, pela misericórdia e pela bondade. E Tiago ainda vai dizer que o sábio, o julgamento do sábio é marcado aqui pela sinceridade, né? Ele diz imparcial e sem fingimento, ou seja, ele não tem 2 pesos e 2 medidas, ele não tem favoritismo, ele não é hipócrita naquilo que diz ou faz, ele é sincero, ele não usa máscaras, ele está vivendo como alguém diante da presença do seu Criador, em sinceridade. E como vemos na sequência aqui do texto, esse modo de viver gera bons resultados. Eu disse para vocês pouco tempo atrás que o resultado da sabedoria mundana é destruição, mas o resultado da sabedoria divina, o resultado dessa sabedoria celestial, como o Tiago vai dizer aqui no último versículo, é paz e justiça. Ele diz, ora, em paz é que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui nós temos um trocadilho de palavras que no texto original é muito difícil. Os estudiosos debatem muito sobre o que significa isso aqui. Mas por unanimidade, em linhas gerais, o que os estudiosos admitem é que o verdadeiro sábio, ele é um semeador. O verdadeiro sábio, ele está não apenas passeando por esse mundo, ou atravessando esse mundo, mas ele está semeando.
Ele está lançando a sua semente nesse mundo, ele está espalhando a semente da paz, a semente da justiça nesse mundo, nesse campo seco, nesse campo hostil desse mundo sem Deus. E no tempo certo, como o Tiago vai dizer aqui, ele vai colher os seus devidos frutos, ele vai colher a paz, ele vai colher a justiça. Isso quer dizer que o sábio, quando ele passa em qualquer lugar onde passa, ele está ali semeando a paz, ele está semeando a justiça. Através do sábio, Deus ele faz com que as pessoas se reconciliem umas com as outras. Através do sábio também, acima de tudo, pessoas são reconciliadas com Deus através do Evangelho. Pessoas conhecem a paz de Deus por meio da cruz de Jesus. É através do sábio que o mundo se torna um lugar mais amigável, mais gentil, mais pacífico. Porque ele está caminhando nesse mundo semeando a paz. E isso vai acontecer até que um dia, meus irmãos, nós, como discípulos sábios do Senhor Jesus Cristo nessa terra, nós vamos morar num mundo onde não vai ser mais necessário reconciliar ninguém. Não vai ser mais necessário reconciliar pessoas entre elas mesmas, não vai ser necessário reconciliar pessoas com Deus, porque nós estaremos num novo mundo, um novo céu e nova terra, totalmente perfeito, onde a paz reina de uma maneira absoluta. Mas até lá, até esse dia chegar, até chegarmos na eternidade, nós devemos viver uma vida nessa terra promovendo a paz. Nós devemos viver uma vida de tal modo que as pessoas olhem para nós e identifiquem que nós somos filhas e filhos do Deus da paz. Como Jesus Cristo disse no Sermão do Monte em Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, essa é a maior necessidade de um mundo em guerra. O mundo precisa de pacificadores. Eles não sabem disso, eles não admitem isso, eles não concordam com isso, mas é isso que a palavra de Deus ensina. O mundo precisa de paz. E essa paz vai ser encontrada através da minha vida e da sua vida. Essa paz vai ser encontrada à medida em que nós somos chamados para promover essa paz por meio da nossa vida, por meio da nossa maneira de se comportar. Quando nós vivemos essa sabedoria que vem lá do alto, quando nós evitamos o egoísmo, a rivalidade, o ódio, a discórdia, a inveja, a carnalidade, quando nós vivemos uma vida pura e santa e temerosa aos olhos de Deus, nós somos usados assim para construir a paz. Construir a paz. Nesse tempo de eleição, não é raro você encontrar pessoas em guerras, amigos que já não se falam mais porque um é A, o outro é B, o outro é C. Não é raro você encontrar familiares que carregam o mesmo sangue, dormem e acordam sob o mesmo teto, almoçam na mesma mesa, muitas vezes intrigados e inimigos uns dos outros, porque um pensa assim e o outro pensa assado. Não é raro você encontrar vizinhos que já não têm mais a disposição de darem bom dia ou boa tarde um para o outro, porque infelizmente não conseguem lidar com as suas diferenças. É nesse contexto de guerra, meus irmãos, que nós somos chamados a sermos seguidores de Jesus. É nesse contexto de guerra e de inimizade que nós somos chamados a promover a paz, a vivermos de tal modo que o mundo possa encontrar ou entender o valor e a importância de vivermos em paz uns com os outros, o valor e a importância de vivermos em harmonia. Nota de rodapé: é claro que isso não quer dizer que nós vamos encobrir o pecado na busca da paz. A busca da paz não é absoluta. Existe uma coisa que é mais importante do que a paz, que é a palavra de Deus, a santidade de Deus. Então nós não podemos deixar de denunciar o pecado, nós não podemos deixar de denunciar o erro e apontar o caminho certo, nós não podemos deixar de apresentar aquilo que Deus reprova. Viver em paz não significa encobrir o pecado, mas viver em paz, irmãos, preste atenção, é amar pecadores, inclusive quando eles estão errados, inclusive quando eles pensam diferente de você, inclusive quando eles são seus adversários políticos. Quando Jesus disse sobre amar os inimigos, ele falou também sobre amar inimigos políticos, pessoas que não concordam com suas ideias políticas. Então nós, como discípulos de Jesus, só existe uma forma de sermos sal e luz nesse mundo de guerra, é quando nós vivemos esses princípios aqui de sabedoria em nossa vida, é quando nós vivemos o temor do Senhor e não abrimos mão nem da importância de amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa defender a verdade, nem abrimos mão de amar o nosso próximo como a nós mesmos, o que significa amar pessoas que pensam diferente de nós. Então que nesse contexto tão desafiador, que nós possamos viver cada vez mais em harmonia com a vontade de Deus, vivemos cada vez mais essa sabedoria tão necessária e tão escassa em nosso
mundo. Resumindo então, meus irmãos, nós aprendemos aqui no texto que a sabedoria do discípulo, ela funciona desse jeito. Ela não se limita a palavras bonitas, ela se manifesta através de uma vida bonita, uma vida de mansidão, uma vida de boas obras. A sabedoria do discípulo não é dessa terra, não é mundana, não é invejosa, não é destrutiva, não é egoísta, não é confusenta, não. E terceiro, nós aprendemos que a sabedoria do discípulo é do céu, é um dom de Deus que Ele nos concede por meio da oração, para que nós possamos viver uma vida de amor, humildade e paz, mesmo em nossas diferenças. Esse é o modo de viver usado por Deus para trazer restauração a qualquer mundo que esteja em guerra. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, e nos conceda de tal sabedoria, para que como igreja nós venhamos a fazer a diferença e que através de nós, através do nosso amor uns pelos outros, da nossa maneira de viver, de amar, de perdoar e de pacificar, que o mundo possa ver que o Senhor nos enviou. Foi isso que Jesus disse: Pai, eu oro para que eles sejam um, para que eles tenham paz, para que o mundo possa ver que eles pertencem ao Senhor, para que o mundo possa ver que o Evangelho é verdadeiro, para que o mundo possa ver que o amor do Senhor é real. Que Deus então nos abençoe, nos capacite e nos conceda cada vez mais sabedoria para andarmos na presença dEle.